A paz do Senhor, Igreja do Deus vivo. Espero que todos estejam bem. Espero que Deus esteja com as tuas mãos de poder sobre a tua casa, sobre a tua família, não é mesmo? E que você possa ter uma boa semana na presença do Deus vivo. Amém? Estou aqui em oração, né? Estou aqui num propósito diante de Deus. E olhando aqui um debate aqui cristão, em relação ao ministério pastorado, né? O ministério pastoral. A pergunta que estava sendo discutida era se a mulher poderia ser chamada para o ministério pastoral. Eu quero dar aqui a minha humilde opinião, né? Como um profeta de Deus, como um missionário, como, né, um trabalhador na seara do Senhor, da qual, na presença cujo eu estou do Deus poderoso, eu venho aqui abusar, né? Abusar da minha posição diante de Deus para dar minha humilde opinião. Seria muito bom a mulher ter esse privilégio, ter esta chamada do ministério pastoral. Seria muito bom. Por quê? Porque as mulheres têm mais sentimentos, as mulheres são mais amorosas, as mulheres elas são mais sensíveis, né, ao problema, à dor do ser humano. Mas o que acontece é que a mulher não foi feita para isso. Deus não criou a mulher para ter autoridade sobre o marido. Não criou. Deus sabe todas as coisas. Ele é o Criador. Não tem como questionar essa verdade, né? Que Deus criou a mulher para ser ajudadora. Deus criou a mulher para ser, né, auxiliadora ao lado do marido, né, ao lado do esposo. Mas de maneira nenhuma deu autoridade para elas ter autoridade sobre o marido. Não. A mulher que faz isso desonra sua própria cabeça, porque o cabeça dela é o esposo, e o cabeça do esposo é Cristo, e o cabeça de Cristo é Deus Todo-Poderoso. Essa é a ordem universal. Além de ser uma ordem universal que Deus estabeleceu, que Deus decretou essa ordem. Primeiro vem Ele, depois Cristo, depois o homem, depois a mulher. Essa é a ordem, né, firmada no céu e embaixo na terra. Você precisa entender que esta é uma lei natural, é uma lei espiritual também, não é mesmo? Os anjos nunca vão considerar uma mulher como pastora, jamais, porque isso vai de encontro à posição que Deus colocou a mulher. Jamais. Nem principalmente os demônios, né? Porque você precisa entender que não é uma universidade teológica que levanta pastores. Você precisa entender que não é nenhum curso teológico, básico teológico, que vai levantar pastor. Você precisa saber que nenhum homem na face da terra tem essa autoridade de levantar um pastor. Não tem. Por mais que muitos estão insistindo nessa prática. É por isso que tem pastores aí, é um monte, é uma penca de pastores que são verdadeiros servos de Satanás.
né, transformando o salão de adoração em sinagoga de Satanás, entendeu? São dominados pelo espírito do erro, pelo espírito da mentira, porque eles não têm comunhão com o Espírito Santo, eles não têm intimidade com o cabeça, que é Cristo Jesus. Por isso essa confusão que está por aí, que nós estamos presenciando, esse monte de escândalo que está acontecendo, porque são homens que se fizeram pastor, eles não foram levantados por Deus como pastor, porque o único que pode levantar pastor na face da terra é Deus. Paulo explica muito bem isso em Efésios. É Deus que levanta pastor, profeta, doutores, evangelista. É Deus que levanta. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Não é para enriquecer, porque hoje pastor está na moda, ser um pastor está na moda por causa de quê? Por causa do salário. Eles só querem a parte profissional, mas a parte espiritual eles deixam a desejar. Eles não cumprem com a parte espiritual de um pastor, porque não foram levantados por Deus. Aí vem esse movimento feminista, né, que está se alastrando pelo mundo afora, mulher querer tomar uma posição de ser pastor, de querer ter essa autoridade. Minha irmã, não faz isso contigo não. Você não sabe aonde você está se metendo, viu? Você não sabe aonde você está entrando. Porque o pastor, se você soubesse as guerras que o pastor enfrenta, vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Olha os maiores líderes que tem na Bíblia. Os maiores líderes espiritual. Olha para eles. Por exemplo, vou dizer que um que nasceu dentro do templo, praticamente, Samuel. O profeta Samuel. Né? Olha para a guerra que ele teve. E vou dizer uma coisa, vou mostrar para você a consequência da guerra espiritual que um pastor tem. Porque ele é protegido pelos anjos. Se ele está numa prática em que Deus estabeleceu para a vida dele, ele está correto diante do Senhor, com uma consciência limpa diante de Deus, ele é protegido pelos anjos. Ele é protegido pelos guardiões celestiais, que Deus, aleluia, coloca na vida dele para proteger ele. Porque é uma guerra espiritual, meu irmão, né? Mas veja bem o que acontece, o que aconteceu na vida do profeta Samuel, na vida do pastor Samuel. O que aconteceu? Os filhos não seguiram as mesmas pisadas. Não seguiram porque foram bombardeados. Os demônios atacaram a casa de Samuel, a família de Samuel. E os filhos deles sucumbiram, não seguiu a mesma pisada do pai. Entendeu? Porque é individual. Entendeu? Por mais que você ora, por mais que você ensina os teus filhos, eles mesmos têm que tomar a decisão. Eles mesmos têm que escolher Cristo como Salvador da sua alma, como Salvador da sua vida. Eles mesmos têm que optar a Cristo para ser o Senhor da sua vida. Por mais que você ora, por mais que você clame a Deus, por mais que você jejua, entendeu? Certo, ele vai receber proteção, mas se eles der brecha, se eles der legalidade, o diabo entra rasgando, o diabo entra, olha, para destruir, para estraçalhar, como fez com os filhos do pastor Samuel. Agora vem cá, olha para o pastor Eli.
né? O antecessor do Samuel, né? Olha para o pastor Eli, o sacerdote Eli. Ele estava na presença de Deus, mas ele não tinha pulso para cuidar da sua família. O que aconteceu? O diabo estraçalhou os filhos de Eli. O diabo matou, porque eles deram legalidade, entendeu? Eles sabiam a lei do Senhor, sabia que tinha que obedecer a lei do Pai, mas deram legalidade. Então o diabo entrou com firmeza e acabou. Foi-se a glória de Israel e cabote, né? Aconteceu na vida do pastor Eli, entendeu? Agora veja só a mulher querendo essa posição. A mulher já não tem tempo de lavar roupa, já não tem tempo de fazer comida, já não tem tempo de educar os filhos. Porque cuidar dos filhos não é só colocar comida no prato para eles. Cuidar dos filhos não é só lavar a roupa deles. Cuidar dos filhos não é só chamar eles para a escola. Não. Cuidar do filho, a Bíblia ensina muito bem que a mulher sábia edifica a sua casa. Como a mulher sábia vai edificar a sua casa? Ensinando os filhos o caminho da salvação. Esse que é o... Paulo fala que salva a mulher, dá luz aos filhos. Dar luz aos filhos é ensinar os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor, a lei do Espírito de vida. Ensinar a Bíblia, ensinar eles a orar, ensinar eles a jejuar. Irmão, é criança, mas criança também pode jejuar, irmão. Entendeu? Essa é a função da mulher. A mulher que realmente é mulher de Deus. Não é querer um título de pastor, que ela não foi chamada para isso, não tem estrutura para isso. Pode ter até um certo conhecimento didático, pode ter até um certo conhecimento da Bíblia, mas a estrutura espiritual não tem, irmão. Porque isso é posição do homem. Deus colocou o homem nessa posição, a posição de domínio, a posição de autoridade. E o céu reconhece isso, os demônios reconhecem isso, o diabo reconhece isso, mas não reconhece na vida da mulher. Não adianta querer ser pastora, porque vai pegar uma bomba para a tua vida, vai pegar um caos para a tua família. Você vai estar atraindo demônios poderosos para destruir a sua casa. E cá entre nós, toda pastora que eu conheci, misericórdia, a casa está de perna pro ar, filho nas drogas, filha na prostituição, querendo dominar o marido, uma discussão, uma brigaiada dentro de casa. Pastora! E como é que vai cuidar da família dos outros? Porque o pastor é para isso. O pastor é para cuidar das almas das famílias. O pastor é para virar a noite em claro diante de Deus, orando, clamando em prol do rebanho que foi colocado na sua responsabilidade. O pastor é para o ministério da oração e da palavra. Ele tem que ter palavra, ele tem que ter alimento sólido para dar para o rebanho, senão o rebanho fica raquítico. Por isso que ele precisa de tempo. Outra coisa, todos aqueles que se tomaram o nome de pastor para si, essa posição de pastor, esse título de pastor para si, e vive trabalhando, olha, meu irmão, entrega.
Entrega teu ministério, varão. Tu não foi chamado para ser pastor. Entrega. Só pelo fato de você trabalhar, né, num serviço secular, é a certeza que você não foi chamado para ser pastor. Porque o pastor precisa de tempo com Deus. O pastor precisa de tempo com Jesus Cristo. O pastor precisa de tempo com o Espírito Santo. Tempo para estudar a palavra, para meditar na palavra. Tempo para o jejum, para a consagração. Porque senão ele não vai aguentar. Ah, meu irmão. É uma guerra espiritual, irmão. O que muitos não entendem, que é uma guerra espiritual. E a responsabilidade do pastor é fundamental nessa guerra. Mas eles têm que estar na posição que Cristo colocou ele, né? Não é como muitos aí que são chamados pastores, e não é. Não foram levantados por Deus. Não foram levantados pelo Espírito Santo. Por isso estão causando o maior escândalo por aí, de olho no salário. Quantos aí, irmão? Quantos Matusalém tem aí querendo, usurpando o título de pastor, causando o maior prejuízo para a igreja, porque já não tem mais o alimento sólido, não tem mais a dispensa no céu. Não tem mais, irmão, argumento. Não tem mais unção. Meu irmão, olha os obreiros lá da igreja primitiva, olha lá. O que eles tinham em comum. O que os obreiros da igreja primitiva tinham em comum. Eu vou falar para você. Eles eram cheios do Espírito Santo. Não é esse grita-grita, pula-pula que tem aí não, irmão. Isso aí é emocionalismo. Isso aí não é cheio do Espírito Santo, não. Cheio do Espírito Santo está lá em Gálatas, capítulo 5. O fruto do Espírito. Vê lá. Quando estiver transbordando aqueles frutos na vida do pastor, ele é cheio do Espírito Santo. Entendeu? Ele é um homem de oração. É um homem de súplica. É um homem de jejum. É um homem de consagração. Ele não empresta seu ouvido à fofoca. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não anda segundo o conselho dos ímpios, da internet. Irmão, ele não vê a luz na vida de alguém pelo ouvido. O pastor que é realmente pastor é diferente, irmão. Essa cambada que tem por aí, espera. O dele está chegando. Jeová só está de olho. Os anjos doidos para dar uma espadada neles. Estão querendo, usurparam um título, usurparam uma posição que não lhes cabiam, que não é para eles. Estão por aí, causando escândalo, causando destruição, né? Se envolvendo em várias falcaturas. São fraudes espirituais, são nuvens sem águas, né? Então aí com o título de pastor, não aguenta orar nem uma hora, está aí com o título de pastor. Não jejua nem uma vez por semana, está aí com o título de pastor. Agora, se você for lá na igreja dele, no futebolzinho que ele tem lá, no fundo da igreja, ele está lá, de calção, jogando futebol. Estão lá nos clubes aí, temáticos, estão aí na churrascaria, comendo, se empanturrando, né? Nas pizzarias da vida por aí. Mas cadê a oração? Cadê o jejum? Cadê a consagração? Cadê palavras? Não tem, irmão. São nuvens vazias, levadas pelo vento, aonde o vento quiser. Aí vem as mulheres
querer esse título para elas, olha só. Estão querendo pegar a prova com as mãos. Não sabe onde está entrando. Não sabe o que um pastor verdadeiro passa. Não sabe que uma família de um pastor verdadeiro passa. A Bíblia dá exemplos, irmãos. É muito poucos aqueles que sustentaram a tua família inteira na presença do Senhor, porque a luta, a guerra espiritual é muito grande. Entendeu? É muito grande. O diabo não consegue pegar o pastor, pega a mulher do pastor e causa um prejuízo enorme. Aí a mulher quer ser, não está dando conta nem da sua casa, minha irmã. Minha irmã, está querendo exercer autoridade sobre o teu esposo? Certa vez eu vi uma pregadora pregando que, olha, que deu vontade de vomitar. Ela falando mal do próprio marido, chamando ele de bifão, chamando ele de tantas coisas, de baixo calão. A mulher não é feita para isso. Fica na posição que Deus te colocou, entendeu? Fica na posição de uma mulher sábia, que edifica a sua casa na presença do Pai. Já é o suficiente, já é um trabalho excessivo, um trabalho constante. É um trabalho árduo para a mulher edificar a sua casa. Entendeu? Tanto materialmente, como fisicamente e como espiritualmente. Essa é a obrigação da mulher, não é só os afazeres domésticos, é os afazeres espirituais também. Ela tem que estar lá no quarto de guerra, né? No lugar secreto com Deus lá na tua casa, clamando pelo teu filho no colégio, ou teu filho no trabalho, clamando pelo teu esposo, pelo ministério. Se for mulher de pastor, o trabalho aumenta. Entendeu? O trabalho aumenta. Se for mulher de pastor, o trabalho aumenta, porque tem que orar pelo rebanho também. Mas se não for mulher do pastor, o trabalho é árduo para a mulher sábia. Porque muitas mulheres acham que é só os afazeres domésticos. Não, mulher, você tem que estar vigilante na oração. Você tem que estar vigilante, sendo prudente, como a serpente, simples como a pomba. Tem que estar vigilante ali, de olho no seu palácio, no seu castelo doméstico. Meu irmão. É por isso que os lares aí estão sendo destruídos. Por isso que as mulheres estão se divorciando do seu esposo, estão abandonando as suas famílias, porque ainda quer ser pastor, quer ser pastora. Olha, mulher, não faça isso contigo não. Não faça isso contigo não. Toma o conselho de Jesus Cristo. Sabe qual é o conselho de Jesus Cristo? Negue-te a ti mesmo. Toma a tua cruz e siga Jesus. Você pode evangelizar. Evangeliza a sua vizinha. De vez de ficar aí com um cara birrenta com a sua vizinha, evangelize ela. Ore por ela. Ore pela tua rua. Ore pelo teu bairro. Ore pela tua cidade, né? Tem muito trabalho para a mulher aí, se tiver tempo. Tem muitas mulheres aí que colocam a obra de Deus na frente da sua casa. Isso é errado. Isso não é bíblico. Você está errada, mulher. Dizer que o esposo está atrapalhando você fazer a obra de Deus, você já está errada diante de Deus e diante dos anjos. E diante dos demônios, está dando legalidade para os espíritos imundos entrar na tua casa, entrar em você e fazer um arregaço. Entendeu? Se tiver tempo para visitar o hospital, vai lá, faz visita nos hospitais. Precisamos de guerreiras lá no hospital. Entendeu? Visita aquela irmã que está fraca, aquela irmã que não vai na igreja
1 mês, 2 meses, 3 meses. Visita ela. Olha quanto trabalho a mulher pode exercer. Vai querer uma guerra dessa de ser pastor só por causa da posição? Ô, irmão, ser pastor não é posição, é responsabilidade. Ser pastor não é serviço profissional, é serviço espiritual. É muito mais além do que dirigir um culto, do que aconselhar um casal. Vai muito mais além ser pastor. Não queira essa guerra para tu. Eu não quero. Deus me livre. Graças a Deus que o meu chamado é para a missão. Eu não quero ser pastor de jeito nenhum. Mas Deus já me colocou na casa de pastor. Eu cresci espiritualmente em casa de pastores, vendo a guerra deles, a peleja deles. Misericórdia, eu não quero isso para mim não, irmão. Entendeu? A maior guerra do pastor é dentro da sua casa. Quando a mulher lá dá brecha para o Satanás e vai de encontro a tudo que o marido fala. O marido, o pastor chega em casa, a mulher comprou lá 100 mil de dívidas. Mas hoje com o celular, as mulheres... Ô, meu irmão. Então essa é a minha humilde opinião, né? E eu considero que ela é de Cristo, porque ela é balizada na palavra de Deus. Amém, mulher? Seja uma mulher sábia e edifique a tua casa. Que Deus te abençoe.